Meu boa noite especial aos sócios e torcedores do Botafogo. Boa noite a todos os presentes aqui. É para nós da Chapa Ouro uma grande oportunidade e um momento muito importante sempre que podemos debater e trazer discussões sobre o futuro do Botafogo. O motivo que nos traz a essa campanha é um desdobramento natural da campanha realizada em 2011, quando concorremos contra o atual presidente, na plena convicção de que o modelo que ele implantou para a gestão do Botafogo conduziria a um resultado desastroso. Infelizmente, nossos alertas e a nossa tentativa de diálogo realizada em pleno Conselho Deliberativo, portanto no campo adequado, não surtiu os efeitos. Pelo contrário, nossos conselheiros foram ameaçados de cassação e até hoje se defendem na justiça disso. E não conseguimos, apesar de muitas tentativas, indicar o caminho que a diretoria visse, o caminho desastroso que estava conduzindo o clube. Portanto, hoje temos um clube insolvente, sem a capacidade de pagar seus salários, honrar seus compromissos. E uma coisa muito curiosa, muitos dos ilustres botafoguenses que hoje apoiam a Chapa Azul estão junto com o Maurício Assunção desde a sua segunda vitória. Estão acompanhando, são parceiros, compartilharam esses momentos e financiaram essa situação. Então é contra isso, é contra esse estado de coisas e principalmente contra a manutenção desse grupo de pessoas no Botafogo é que nós lançamos a Chapa Ouro, uma chapa de oposição e que quer realmente mudar o Botafogo. Obrigado. Eu considero essa pergunta extremamente importante porque o Estatuto do Botafogo já prevê que o presidente, ao tomar posse, ele entregue uma cópia da sua declaração de rendas ao presidente do Conselho Deliberativo. Infelizmente, apesar do Estatuto determinar isso, o clube sempre ficou muito constrangido, muito sem jeito de cobrar de executar essa exigência. Ou seja, qualquer pessoa que concorra ao cargo de presidente do Botafogo, ele tem que expor, no mínimo, a sua vida particular, indicar quais são os seus bens, quais são as suas fontes de renda e, principalmente, a sua capacidade de se manter. Nós somos totalmente favoráveis aos dirigentes amadores, até porque precisamos fazer uma distinção muito clara entre o que é uma empresa e o que é um clube que precisa ser gerido como uma empresa. Uma empresa dá dividendos financeiros, um clube dá dividendos esportivos, vitórias, títulos. Isso é fundamental. Nós temos que ter uma estrutura muito distinta daquela que existe hoje, que é centralizada, em que o presidente e um único diretor executivo mandam em tudo, determinam tudo, para que o conselho diretor passe a atuar efetivamente, os poderes do clube que existem, como o conselho fiscal, como junta de julgamento e recurso, principalmente o conselho deliberativo, participem das decisões e, mais do que isso, existe um processo de transparência que envolva uma contabilidade clara e bem formatada, com apresentação de relatórios regularmente, uma auditoria externa contratada que vai auditar esses balanços e dar credibilidade à postura do clube. Se isso não mudar, independente de qualquer outra mudança, nós não conseguiremos resgatar a credibilidade do clube. Indiscutivelmente, esse ponto é fundamental e foi um dos principais pleitos que nós tivemos, não só na última eleição, como durante os últimos 3 anos ao longo dos debates no Conselho Deliberativo. A cada orçamento que previa despesas maiores que as receitas e o Conselho Diretor não indicava de onde viriam essas receitas. A cada balanço que apresentava resultados extremamente negativos, nós questionávamos, levantávamos e pedíamos explicações que infelizmente nunca vieram. O Botafogo precisa não apenas abrir os seus números para os seus sócios, mas abrir para o mercado, posicionar-se de forma transparente, como forma de recuperar a sua credibilidade. Infelizmente, hoje o clube tem uma fama de caloteiro em função de compromissos não honrados, em função do nosso afastamento
do ato trabalhista em que o clube foi classificado de sonegador. É muito difícil você retomar uma posição como essa, e o ato trabalhista, o tribunal não permitiu que o Botafogo retornasse ao ato trabalhista, exatamente porque essa diretoria, na qual o Thiago participou nos últimos 6 anos e deixou há pouco tempo atrás, dirigida pelo senhor Maurício Assunção, sonegou receitas, e o Botafogo paga por isso até hoje, tendo parte de suas receitas bloqueadas. É exatamente isso que nós temos que mudar com uma contabilidade adequada aos padrões modernos de governança corporativa. Fazendo essa contabilidade ordenada, nós teremos balanços e teremos como apresentar um Botafogo mais organizado e com as suas contas abertas para todos. Olha, Thiago, eu até entendo essa pergunta como fruto de que alguém que desconhece o Estatuto do Botafogo e desconhece até o objetivo da comissão de crise. A comissão de crise ela foi criada no âmbito do Conselho Deliberativo, única e exclusivamente para que os candidatos se informassem, tentassem se informar do conteúdo da Caixa Preta. Foi uma decisão do presidente em exercício, Dr. Álvaro Moreira, que foi aprovada no plenário. Em momento nenhum, essa comissão tinha poder de intervir na administração do clube. Processo esse que é feito pelo plenário do Conselho Deliberativo, numa reunião proposta especificamente para esse fim. Portanto, seria uma medida absolutamente inócua a comissão de crise emitir esse tipo de pedido. Apenas reforçaria, e estava dentro de um plano, de uma cortina de fumaça da sua chapa, exatamente para que ela fosse classificada como nós de oposição. Esse seria o momento ideal para descolar o nome de vocês do Maurício Assunção, uma vez que você tinha deixado a vice-presidência há muito pouco tempo, enfim, e depois que tentaram vários entendimentos, inclusive com a nossa chapa, apresentando nomes para compor a nossa chapa, nomes esses que foram afastados porque vocês queriam dominar a nossa chapa, e com isso vocês tentavam apenas se descolar do senhor Maurício Assunção. A comissão de crise realizou um trabalho, teve algumas reuniões com a administração do clube, recebeu informações bastante incompletas, porém muitas preocupantes. Talvez você possa explicar aos sócios do Botafogo alguns empréstimos, como por exemplo o Botafogo dever mais de 20 milhões à construtora Odebrecht sem ter feito nenhuma obra e sem ter contratado nenhum serviço dessa empresa. Olha, Thiago, eu espero ainda conquistar o seu voto e que você desista dessa má impressão, mas o nosso trabalho, para que todos que estão acompanhando esse debate entendam, a minha tropa de choque eram 14 conselheiros apenas contra 140 da situação, dentre eles o próprio Thiago. E nesse trabalho nós realizamos muita movimentação. Uma delas foi, em algumas ocasiões, pedir em plenário e não numa comissão inadequada o afastamento do presidente Maurício Assunção, que infelizmente o presidente anterior do Conselho Deliberativo, José Luiz Rolim, que hoje preside a Junta Eleitoral essa que é composta de membros da chapa do Thiago. É muito importante que os botafoguenses saibam disso. O órgão que deve julgar a eleição é todo composto por pessoas ligadas à chapa do Thiago, e é esse tipo de postura que bloqueia o clube. A proposta foi levada, o presidente do conselho engavetou. Essa situação do Engenhão realmente é mais uma das caixas pretas que o Botafogo possui. Nós todos fomos surpreendidos com a interdição abrupta do estádio, que de uma hora para outra tinha a sua cobertura sob risco de desabamento. E sem maiores explicações, sem maior detalhamento, sem apresentação de um laudo que explicasse e principalmente responsabilizasse alguém ou alguma empresa por essa falha, o estádio foi fechado, interditado, e o Botafogo deixou de poder atuar ali. O Botafogo estranhamente aceitou essa posição, tornou-se passivo, nada fez, nada questionou, nenhuma informação buscou, pior, não levou aos seus poderes nenhum tipo
de explicação, não discutiu isso no Conselho Deliberativo, não apresentou nenhuma proposta e, coincidentemente, o presidente do clube pertencia ou pertence ainda ao PMDB, que é o mesmo partido do atual prefeito. Então, é natural que, da parte do Botafogo, nós tenhamos uma insatisfação muito grande com o processo de interdição e como ele foi realizado. Indiscutivelmente, o Botafogo tem todo o interesse em manter boas relações institucionais com todos os entes. E com a Prefeitura não será diferente. Na nossa gestão, procuraremos o prefeito Eduardo Paes para discutir com ele tecnicamente exatamente os motivos da interdição, quantificar os prejuízos do Botafogo e solicitar uma indenização à Prefeitura. Caso isso não seja possível, caso a Prefeitura não abra esse diálogo e não esteja disposta a realizar o ressarcimento do Botafogo, aí sim defenderemos de forma absoluta os direitos do Botafogo na Justiça. Esse ponto é extremamente importante e nossa primeira palavra é para o sócio do Botafogo, aquele que frequenta a nossa sede de General Severiano, que infelizmente padece de diversos males. Primeiro, o nosso Palácio Colonial, ele está sempre fechado, é um palácio morto. Inclusive, o Hélio disse aqui na abertura que o Botafogo, eles tentaram fazer esse debate na nossa casa e foram impedidos pela gestão do clube. Algo absolutamente impensável. Hoje, o clube pensa apenas em alugar espaços e não abrir esses espaços aos sócios. Nós temos muitas áreas na casa que estão ocupadas por departamentos administrativos, ocupando exatamente áreas nobilíssimas. A nossa intenção é, aproveitando o gancho das Olimpíadas de 2016, estimular a criação de um centro de memória na sede de General Severiano, que atraia muito fluxo de turistas, um grande fluxo de turistas para lá. No complexo de General Severiano temos o ginásio Oscar Zelaya, que é fundamental e tem um potencial para ser transformado numa arena moderna e valorizar a sua extremamente boa localização. O campo, infelizmente, essa gestão, e aqui eu digo, eu não contei com, apesar de ter denunciado o fato no Conselho Deliberativo, não contei com o apoio do Thiago, mas foi permitido que a grama do nosso campo fosse retirada para a colocação de um tapete verde para que pessoas de fora do clube viessem jogar pelada. Nós entramos na justiça contra essa medida, infelizmente não conseguimos êxito e o tapete está lá parcialmente colocado, porque nem isso eles conseguiram concluir. Então, muitas coisas mais precisam ser feitas para a sede de General Severiano, mas podem ter certeza que nós daremos toda a atenção a ela. Nosso projeto, desde 2011, é a construção de um CT integrado para todas as categorias do Botafogo, não apenas o futebol profissional, mas unificando toda a base. A previsão são de 8 a 10 campos, com toda a estrutura para abrigar os atletas e permitir que eles ali convivam. Isso será feito sob a forma de parceria com a iniciativa privada. Com relação ao sócio-torcedor, hoje, infelizmente, o Estatuto do Botafogo traz a vedação específica que o sócio da categoria torcedor não tem direito ao voto. Nossa intenção é reativar de pronto a categoria de sócio-contribuinte, revendo a tabela de contribuições tanto do contribuinte quanto do sócio proprietário e, com isso, adequando e permitindo que todo sócio do Botafogo todo torcedor do Botafogo possa se integrar e tornar-se sócio do clube rapidamente. Hoje, infelizmente, a categoria de contribuinte ela é penalizada porque não precisa comprar o título de sócio, em compensação ele é obrigado a pagar o dobro da taxa de manutenção do que pagaria um sócio proprietário, que hoje está na faixa de R$90, ele teria que pagar 180, tornando essa adesão ao clube extremamente difícil. Então, entrando como sócio contribuinte, qualquer um, tendo uma tabela adequada, e a nossa intenção é ter um escalonamento a partir de R$30 por mês, permitiremos que os botafoguenses possam se tornar sócios do clube e, com um ano de participação, já terem direito a voto. Ao longo do tempo, na proposta de reforma orçamentária que nós encaminharemos ao Conselho Deliberativo, certamente a mudança do Estatuto preverá exatamente a questão do sócio-torcedor e readequaremos todas as categorias.
Thiago, vou fazer o possível para não decepcioná-lo, porque você sabe que eu conto com o seu voto. O fato de morar em Itaipava, e estou aqui prestigiando o debate, vou para minha casa logo em seguida, facilita a qualidade da minha vida. Um detalhe que a Chapa Azul parece ignorar é que eu trabalho exatamente no 43º andar da Torre do Rio Sul. Da minha sala eu enxergo o General Severiano e para chegar no clube eu vou a pé. Não preciso nem pegar carro, não preciso pegar engarrafamento, não preciso nada. Se alguém no clube precisar, durante o dia, ter qualquer contato comigo, poderá vir a pé também, apesar de nós estarmos na era dos telefones celulares, do WhatsApp, de tudo mais, eu terei todo o acesso, toda a tranquilidade. A questão gerencial do clube, ela é muito importante, porque com certeza eu não pretendo passar 24 horas do meu tempo lá no Botafogo. Eu tenho as minhas atividades, tenho o meu trabalho, dependo do meu trabalho, não sou um milionário, não sou um dos ilustres botafoguenses que apoiam a sua chapa, pelo contrário, tenho meu trabalho e, tendo isso, pretendo montar uma equipe de executivos que estarão a serviço do Botafogo. Pretendo fazer com que o conselho diretor do Botafogo, que infelizmente, enquanto você participou, não tinha acesso a nenhuma informação, seja o verdadeiro órgão de gestão do clube. Receba a informação destes executivos que lá estarão trabalhando pelo Botafogo e não é nada do outro mundo contratar uma equipe de executivos, não, hein? Como o Vinícius disse, que o Botafogo não pode contar, não pode gastar muito dinheiro. Os executivos hoje ganham muito menos do que os jogadores de futebol. Então é muito fácil montarmos essa equipe de executivos e gerenciarmos o clube como qualquer empresa, porém buscando o lucro esportivo. Olha, Thiago, eu só posso agradecer a sua preocupação com a minha saúde, com o meu cansaço, mas posso dizer a você que a minha esposa compartilha dessas atividades, porque ela é advogada do BNDES e faz esse mesmo percurso diariamente comigo. Eu a deixo no centro da cidade e vou para o meu escritório na Torre do Rio Sul. Então eu estou exatamente em frente a General Severiano, repito, poderei participar tranquilamente das atividades, mas não quero concentrar nessa questão, até porque a qualidade de vida que eu tenho em Itaipava é muito boa e eu recomendo a todos que estão nos assistindo aqui que cogitem morar lá também. A minha preocupação agora, num ponto importante, são declarações de apoiadores da sua chapa que recentemente declararam ao jornal Lance que o Botafogo não terá condições de manter o goleiro Jefferson. Isso sim é o foco de nossa preocupação. Jefferson é o nosso principal valor, jogador de seleção brasileira que tem absolutamente tudo a ver com o Botafogo. E eu vou perguntar ao Vinícius. Vinícius, a atual gestão, ela especializou-se no fatiamento dos direitos econômicos dos nossos atletas. E com isso, você teve seu representante na comissão de crise do Conselho Deliberativo. Temos um plantel praticamente não pertencente mais ao Botafogo. O Botafogo tem apenas participações em alguns atletas, muitos deles da base. Você acha que esse modelo implantado por essa gestão é alguma coisa que deva ser reproduzido? Qual é a sua visão sobre esse modelo? Eu acho extremamente positivo que os candidatos tenham aderido à nossa ideia lançada em 2011 do CT integrado para todas as categorias do futebol. E além desse caso do Dória, um caso que nos preocupou muito foi o caso do atleta Alano, recentemente dispensado pelo Botafogo, sob a acusação de indisciplina. E o que nos surpreende mais é que esse atleta indisciplinado, que não servia para o Botafogo, que jogou apenas uma vez na equipe principal do clube, serviu para o Cruzeiro. Ou seja, esta administração, volto a frisar, da qual o Thiago participou até poucas semanas atrás, dessa diretoria, enfim, tem essa prática de, infelizmente, conduzir mal o futuro dos nossos atletas, daqueles atletas que o clube consegue revelar. O caso do Dória foi um deles, o caso do Alano agora, que não serviu para o Botafogo, mas serviu para o clube que é campeão brasileiro e lidera o Campeonato Brasileiro.
Então realmente tem alguma coisa muito errada. E o sistema, apesar de tudo que foi apregoado em termos de imagem por essa diretoria, é que não existe uma preparação adequada para a base do Botafogo. Essa preparação só virá a partir do momento que tenhamos um centro de treinamento integrado, em que as categorias possam funcionar como alimentadoras da categoria seguinte e que, ao invés de se prestigiar a execução do jogo coletivo, busquemos a revelação de valores. As categorias de base devem servir para a revelação de valores. Só assim poderemos alimentar a equipe de cima e, consequentemente, obter as vitórias que tanto queremos. Eu quero dirigir essas palavras finais aos sócios e aos torcedores do Botafogo e também aos companheiros de mesa. Primeiro dizer que o Botafogo nessa noite dá uma prova de vitalidade, dá uma prova de esperança para todos, uma vez que, apesar das divergências, apesar de separados por algumas ideias, nós fomos capazes de produzir um debate de alto nível e expor propostas ao quadro social do Botafogo. Tenho experiência e vivência no clube. O momento de agora parece muito com 1992, quando Emil Pinheiro deixou o Botafogo e levou sua equipe para o América. Ali, sem time, sem receitas, endividado, o Botafogo teve que fabricar forças para sobreviver. Assumi a vice-presidência administrativa, participei daquela gestão. Em 94 fui eleito vice-presidente geral e todos os resultados obtidos ali, uma grande equipe participou e eu fazia parte desta equipe. Tenho experiência, sei quais são os caminhos e tenho certeza que a Chapa Ouro será capaz de apresentar não apenas a sócios e torcedores, mas a todos os botafoguenses as alternativas e as soluções para que possamos novamente encontrar a sustentabilidade e voltar a recolocar o Botafogo no seu devido lugar. Muito obrigado.